Existe uma ameaça silenciosa, sabe? Uma doença que vai debilitando os rebanhos no mundo todo, causando prejuízos enormes e um sofrimento que muitas vezes a gente nem vê. Hoje, nós vamos mergulhar fundo e desmascarar a linfadenite caseosa. Olha, essa imagem é forte, eu sei, mas ela mostra exatamente o estrago que essa doença faz na sua fase final. É um animal que foi sendo consumido por dentro, com abscessos em órgãos vitais como o fígado e rins, e isso leva a essa perda de peso severa. É a seriedade do problema bem na nossa frente. Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que um animal saudável chega a esse ponto? Para responder isso, a gente vai ter que se tornar uma espécie de detetive do mundo microscópico e entender como um ser tão pequeno pode causar uma devastação tão grande. Bom, então vamos lá. Toda investigação precisa de uma primeira pista. E no caso da linfadenite caseosa, essa pista é quase sempre o aparecimento de um caroço. Então, esses caroços que costumam aparecer ali na região da cabeça, pescoço, nos ombros, eles na verdade são um sinal externo de uma guerra acontecendo lá dentro. São abscessos se formando nos linfonodos, que são parte do sistema de defesa do animal. É a ponta do iceberg. Ok, se o caroço é a pista, agora a gente precisa identificar o principal suspeito. Quem é que está por trás de tudo isso? E aqui está o nosso culpado. O nome é Corynebacterium pseudotuberculosis. Pensa numa bactéria resistente. Ela consegue sobreviver no ambiente por meses. E uma curiosidade, quando olhada no microscópio, ela tem essa aparência que lembra ideogramas chineses. É uma de suas marcas registradas. Mas como é que uma simples bactéria consegue ser tão eficiente em causar uma doença crônica? É que ela não é tão simples assim. Ela tem um verdadeiro arsenal de armas secretas para enganar e vencer o sistema de defesa do corpo. A primeira arma dela é uma espécie de armadura de cera. Imagina a cena. As células de defesa do corpo, os macrófagos, chegam para engolir e destruir a bactéria. Só que essa camada de ácido micólico funciona como um escudo e a bactéria sobrevive e, pior, se multiplica dentro da própria célula que deveria matá-la. E essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. Normalmente, a bactéria seria digerida e eliminada, mas no caso da Corynebacterium, as células de defesa, como os neutrófilos, acabam morrendo nessa tentativa frustrada. E essa batalha perdida é o que forma o pus que a gente vê dentro dos abscessos. E como se essa armadura toda já não fosse suficiente, a bactéria tem mais um truque na manga, uma toxina muito potente. Pensa na fosfolipase D, ou PLD, como uma chave mestra que a bactéria usa para arrombar as portas do corpo e se espalhar. Vamos ver como essa chave mestra funciona. Primeiro, a bactéria, já instalada ali no local da infecção, começa a liberar essa toxina PLD. O alvo dela? As paredes dos vasos sanguíneos e linfáticos que estão por perto. Essa toxina é super específica. Ela age quebrando uma molécula chamada esfingomielina, que é fundamental para manter a parede dos vasos íntegra. É como se ela fosse dissolvendo o cimento que une os tijolos de uma parede. E o resultado disso? A parede do vaso, agora sem o seu cimento, começa a ficar cheia de falhas, porosa, pequenas brechas começam a se abrir e a barreira que deveria manter tudo contido, simplesmente falha. E aí vem o golpe de mestre. As bactérias usam essas brechas como rotas de fuga. Elas caem no sistema linfático e pegam uma carona para outras partes do corpo, se instalando em outros linfonodos, nos pulmões, no fígado, e é assim que a doença que começou local se torna sistêmica. A consequência de toda essa batalha crônica entre a bactéria e o sistema imune é essa lesão aqui, que é muito característica da doença. É um abscesso com várias camadas, uma dentro da outra. A comparação com uma casca de cebola é simplesmente perfeita para descrever. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa estrutura. No centro, tem esse pus bem grosso com aspecto de queijo que dá o nome caseosa à doença. Em volta, várias camadas de tecido morto e tecido de cicatrização. E o mais importante, por fora tem essa cápsula fibrosa bem grossa. Ela funciona como um bunker, isolando as bactérias lá dentro e impedindo que os antibióticos cheguem até elas. Beleza, já entendemos como a doença funciona no nível micro. Mas e na prática? Qual é o tamanho do estrago que ela causa para o rebanho e para a produção como um todo? Lá no frigorífico, a conta chega, e ela é bem salgada. Carcaças que têm abscessos internos podem ser condenadas, seja em parte ou totalmente.
O couro perde valor por causa das cicatrizes, e animais de alto valor genético que deveriam estar melhorando o rebanho acabam sendo descartados muito antes da hora. Mas talvez o prejuízo mais cruel seja o indireto, aquele que acontece no dia a dia. O animal gasta uma energia tremenda nessa briga interna contra a infecção, então ele para de engordar, começa a emagrecer, a produção de leite cai e a eficiência reprodutiva pode despencar em até 30%. É a tal síndrome da ovelha magra em plena ação. Ok, o cenário parece bem complicado. Diante de um inimigo tão esperto e resistente, o que pode ser feito? Vamos ver agora as estratégias para controlar, tratar e, o mais importante de tudo, prevenir a doença. Para se defender, primeiro a gente precisa entender o ataque, né? A bactéria é muito oportunista. Ela se aproveita de equipamentos que não foram bem desinfetados, de instalações contaminadas, mas a sua principal porta de entrada é qualquer machucadinho na pele do animal, por menor que seja. Para os abscessos que aparecem do lado de fora, o tratamento é cirúrgico. E aqui não tem jeitinho, não adianta só espremer. É preciso esperar o abscesso amadurecer, fazer um corte grande para tirar todo o conteúdo, raspar bem a cápsula por dentro para não sobrar bactéria e, por fim, cauterizar com iodo. É um procedimento que tem que ser feito com muito cuidado para não contaminar o ambiente todo. No fim das contas, a gente chega àquela máxima de sempre. Prevenir é muito melhor, mais barato e mais eficiente do que remediar. E a prevenção aqui se apoia em 2 pilares. Primeiro, um manejo sanitário impecável. E segundo, a vacinação, que ajuda a reduzir muito a gravidade e a disseminação da doença no rebanho. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com uma bactéria tão abactada que se esconde tão bem, seja no ambiente ou dentro do próprio animal, será que a gente pode sonhar um dia em erradicar essa doença? Ou a realidade é que a luta contra ela será uma batalha contínua, onde a vigilância constante e um manejo rigoroso são as nossas únicas e mais poderosas armas? Fica a questão.